Então vamos lá. Olha que interessante. Primeiro, qual é o contexto da época, né? Simplesmente a ansiedade não aparece do nada. Tem muita gente que acha que do nada a ansiedade aparece. Não é do nada. E assim como no meu caso também não foi do nada. Agora existe um contexto de vida que a gente normalmente, quando está enfrentando, a gente não está consciente. Então, esse contexto de vida eu enfrentava. Então, eu era uma pessoa que me cobrava muito, uma pessoa que botava muita pressão em mim, era uma pessoa que tinha problemas de confiança, era uma pessoa que eu estava sempre com problemas de autoestima, sempre duvidando da minha capacidade, eu sempre me achava inferior a outras pessoas, sobretudo a colegas assim, numa posição acima de mim no trabalho. Eu era do tipo que não sabia dizer não para as pessoas, então eu só vivia sobrecarregado, sempre estavam colocando coisas para eu fazer. E eu fui servidor da Receita Federal por 16 anos. Então, antes de sair, sim, eu saí da Receita Federal, pedi exoneração para focar 100% na minha missão de resgatar vidas. Mas até isso acontecer, eu nunca imaginava fazer isso na minha vida. Eu era servidor da Receita Federal na época, estava estudando para um outro concurso na época, eu lembro, era perito criminal da Polícia Federal. E o concurso foi suspenso. Quando o concurso foi suspenso, eu fiquei muito ansioso, queria logo resolver a minha vida. Só que a minha vida estava toda bagunçada. Eu tinha esses padrões, que a gente chama de CGAs, que é comportamento gerador de ansiedade. Então, o fato de não saber dizer não me fazia me sobrecarregar. Eu acabava carregando problemas de família, problemas do trabalho nas costas. Eu também tinha um padrão de autopunição muito grande, muita autocobrança, seja nos estudos, seja no trabalho. Então, às vezes eu ficava sem dormir quando eu tinha um processo para fazer no dia seguinte, para entregar. Às vezes eu estava atendendo uma empresa grande, eu era chefe da unidade de atendimento, tinha 12 pessoas na minha equipe. Uma empresa grande, a gente estava sobre a minha responsabilidade, eu ficava sem dormir. De tanto que eu me cobrava com muito medo de errar. Então, tinha muitos medos que eu não estava consciente. E aí minha vida financeira estava uma loucura também. Estava endividado, apesar de ganhar bem na Receita Federal. Eu tinha um padrão muito grande de repetição do que eu vivi na infância, e eram as raízes da escassez, eu não sabia. Só que o que eu costumo dizer assim, eu era um analfabeto emocional. O que é um analfabeto emocional, Cleiton? Uma pessoa que ela não tem poder sobre suas próprias emoções. Ela não sabe se regular, ela não sabe controlar os pensamentos, ela não sabe identificar as emoções que estão dominando ela, não sabe identificar e quando a ansiedade está aparecendo, como controlar e lidar com medo, não tem autoconsciência dessas próprias, vamos pensar assim, comportamentos autodestrutivos, dos seus próprios pontos de melhoria pessoal. Então eu investia muito na área técnica. Estudava muito tudo que é matéria de direito, contabilidade, sempre estudei para concurso, vim de outros cargos públicos também. Eu gosto muito de estudar, só que eu estudava essa matéria técnica. E aí um belo dia eu estou na academia, nessa pressão toda, indo para academia, eu começo a passar mal, uma sensação no peito aqui, como se eu estivesse infartando. E aí eu caí no chão ali, pressão alta, fui parar no hospital. A minha pressão subiu, eu disse assim, meu Deus, eu acho que eu estou infartando. Fui para o hospital, cheguei no hospital, fiz vários exames, cabeça, tudo, nada. Volto para casa, mesma coisa, naquela noite, na mesma noite que eu volto, aquela sensação no peito aqui, de novo, eu vou, acredito que estou passando mal. Daqui a pouco eu acreditava que era alguma coisa espiritual. Que eu lembro que nessa crise de pânico que eu tive em casa, eu estava lendo, abri a Bíblia, eu tinha esse hábito de abrir a Bíblia e ler um versículo ali no meio. Hoje eu não faço mais isso, eu estudo de maneira mais direcionada. Mas aí eu fazia isso, aí eu abri Apocalipse. Apocalipse, coincidiu com a crise, meu Deus, estou morrendo, é o meu fim, Deus está me falando aqui que chegou o meu momento de despedida. Enfim, daquele dia em diante foram 7 crises de pânico, mais ou menos, até eu descobrir que era crise de pânico ou crise de ansiedade. Porque quando a gente está nessa situação, a gente tende a negar. Não tenho ansiedade não, eu só tenho um coração acelerado, às vezes uma sensação de estou passando mal, muitos pensamentos perturbadores, insônia, mas isso não é crise de ansiedade, só um ataque cardíaco. Não, isso é uma crise de ansiedade. O ataque de pânico que é mais forte é o pânico num medo tão grande que você simplesmente acha que está surtando. Então, eu comecei a ter aquela dor e cada vez que você tem uma crise de pânico, você tem medo de ter outra crise. Porque é como se fosse assim, o que a gente chama de ciclo do pânico. É como se, quando você tem o impacto da dor, da descarga emocional, o que é ansiedade? É uma descarga emocional. Aí você fica com medo de sentir aquela dor de novo. Aí a mente cria um medo de um medo. Aí você, de novo, outra crise. Aí medo do medo. E aí, nessa história de medo do medo, você fica ali sempre com medo de ter uma crise de pânico. Então, o que paralisa você, que está nesse nível, é o medo de sentir medo. E um padrão de uma pessoa que sofre de ansiedade é o medo de sentir as próprias emoções. Eu era muito analítico, mas não era o meu padrão predominante de comportamento. Não é nem tema desse vídeo, a gente chama de pede hormonal, mas um problema de pessoas que têm desafio, problemas com ansiedade, é o que a gente chama de inversões de polaridade. É a pessoa, um homem feminino, uma mulher que era mais masculina, uma segunda filha no lugar da primeira,
primeira no lugar da segunda, terceira no lugar da primeira ou da segunda, ou simplesmente você, por causa do medo, desenvolve um padrão de controle muito grande. Então eu era aquele cara muito controlador em tudo, queria controlar tudo, controlar relacionamento, controlar minha carreira, controlar minhas finanças de uma maneira muito rígida e acaba perdendo o controle. E tudo era muito controle, porque o controle é um sintoma do medo, controle excessivo. Mas essa não é a minha essência. Hoje eu sou o contrário, eu sou extremamente comunicador, sou mais visionário, estrategista, planejador, mas é porque eu era o contrário. Por quê? Por causa dos padrões de adaptação. Não é o objetivo dessa aula aqui, e desse vídeo, falar sobre isso, mas é só para você entender que a ansiedade ela aparece num contexto em que você está todo desarrumado por dentro. E aí, crise de pânico na academia, me perdi. Nessa história, me perdi, fui buscar a terapia convencional. Chega na terapia convencional. Primeiro fui para um psiquiatra. O psiquiatra falou, ó, Cleiton, tem dois caminhos para você. Primeiro caminho, mão direita. Segundo caminho, mão esquerda. Aqui tem um remédio que você vai tomar a partir de hoje. Aqui tem outro remédio que você vai tomar se 15 dias esse não resolver. Em ambos os casos, você vai tomar para sempre, porque você é doente e síndrome do pânico não tem cura. Eles chamam síndrome aquela crise de pânico que se repete de maneira consistente, persistente. Aí bota o nome de síndrome. Mas é uma crise de pânico e é uma manifestação da crise de ansiedade. Quando ele falou aquilo, partiu meu coração. Eu fui para casa, como se estivesse destruído, meus sonhos tivessem sido destruídos. Fiquei me perguntando por que eu estava naquela situação. Eu que não era uma pessoa má, por que eu, Deus? Por que não fulano? Por que não Beltrano? E aí eu estava na posição de uma pessoa que não aceitava, essa posição que prende a gente. Dali eu fui para uma psicóloga, comecei a fazer terapia convencional. E cada vez que eu fazia terapia convencional, eu dizia, Cleiton, você tem que se acostumar que isso não tem cura, isso não tem cura, isso não tem cura. Cada vez que ela falava isso, me piorava a situação. E aí, às vezes eu ficava só conversando, só desabafando, e eu não estava conseguindo dominar aquilo que estava me dominando. Então eu pensei, poxa, eu tô aí fazendo, não tem fim, mas quando é que a gente termina? Não vai terminar, Cleiton, tem melhora, não tem uma previsão. E aquilo me cobrava mais ainda. Então eu percebi que aquele processo não estava dando certo para mim. E aí eu lembrei da mentalidade do concurseiro, né? Quando eu quero aprender uma matéria, eu estudo, escolho os melhores professores e estudo. Aí eu pensei, eu vou começar a estudar a mim mesmo. Vou começar a me estudar. Para me estudar, eu tenho que me conhecer. Para me conhecer, eu tenho que buscar autoconhecimento. Ou seja, eu tinha que sair do analfabetismo emocional. Meu pior cenário foi, quando eu comecei a ter crises sucessivas, eu comecei a despertar medos em mim que eu não tinha. Ou pelo menos não percebia. Comecei a ter medo de ficar sozinho em casa. Comecei a ter medo de dormir e não acordar. Eu acordava no meio da noite com o coração acelerado. Achava que ia infartar no meio da noite. Acordava com falta de ar. Parecia que eu estava levando um murro nas costas. Meu corpo tremia todinho assim à noite. Assim que quando eu começava a relaxar, eu sentia o corpo tremendo. Inteiro, assim, inteiro. Era como se minha mente não descansasse. E aí, remédio para dormir. Tomo remédio, acordo feito um zumbi. Meu Deus, eu estou muito cansado. Eu não quero andar assim desse jeito o tempo inteiro. Remédio não é para mim. Eu não quero isso para minha vida. Porque o remédio era como se tivesse me anestesiado, mas o corpo não tivesse relaxado. Eu estava dentro de mim exausto. E aí eu disse, não, eu não quero essa vida para mim para sempre. Deve ter um outro jeito. Então, essa história de acordar no meio da noite cansa muito. É o despertar noturno. Ele acontece entre 11 e meia-noite. Acontece meia-noite e 2 da manhã. Acontece 2 da manhã e 4 da manhã. O que aconteceu depois? Eu comecei a ter um medo de não conseguir dormir. Então eu ficava pensando, será que eu vou dormir essa noite? Perceba, eu já me cobrava. Então, uma pessoa que ela está nesse estado de ansiedade, normalmente ela se cobra muito. Quando ela se cobra muito, ela se cobra para sair rápido. Aí quando você se cobra para sair rápido, a coisa fica pior. Por quê? Porque para sair não é rápido. É um processo que tem que ser o processo certo. Quanto mais você força querer sair, mais ansiedade fica, porque você viola uma lei chamada lei do paradoxo. Quanto mais ansiedade para sair da ansiedade, mais ansiedade você terá. E aí eu fiquei nessa, não dormia, daqui a pouco medo, não consegui dormir. 5 da tarde, começou a escurecer. Começava a pensar, meu Deus, será que eu consigo dormir hoje? Como é que eu vou acordar amanhã? Aí eu não dormia. Não pregava o olho. Quando eu pregava, pum, acordava, coração acelerado. Relaxava, bum, coração acelerado. Aí eu peguei e comprei um medidor de pressão. Comecei a dormir com medidor de pressão. Acordava de noite, media minha pressão. O tempo todo medindo a pressão. Daqui a pouco eu achava que estava ficando doido. Passei pela despersonalização, que é uma fase que você acha que as coisas parecem que perdem sentido. É um nível de pensamento de descontrole tão brutal que você começa a experimentar pensamentos que vai machucar outras pessoas, pensamentos que vai fazer besteira com você. Só que tudo isso são pensamentos. Eu não tinha controle sobre meus pensamentos. Então o primeiro passo para me libertar foi, eu preciso dominar a minha mente, controlar os pensamentos. Eu preciso voltar a ter paz. Então anota aí. Primeiro pilar, plenitude. O que é plenitude? É a harmonia interior. Plenitude é, eu me sinto em paz.
presente, pensamentos limpos, plenitude e harmonia interior. Eu precisava construir plenitude. E a plenitude era construída de dentro para fora. Dentro de mim estava tudo desarrumado. E aí, nessa história de eu preciso controlar meus pensamentos, eu preciso me conhecer, a despersonalização, comecei a achar que eu ia fazer mal à minha namorada na época, em tantos pensamentos. E aí até que um dia a mente falou assim, ó, tá vendo aquela janela ali? Vai lá e pula. Tava sozinho, no meio da noite, quinta-feira, vai lá e pula. E aí, eu fui até a janela, com aquela dor dentro de mim, abri a janela, e aí eu tive um lapso de consciência. O Daniel Goleman, o autor de Inteligência Emocional, é um livro que ficou muito conhecido no mundo, ele chama isso de sequestro da amígdala. É o momento segundo o qual a nossa amígdala cerebral, não é amígdala, é a amígdala cerebral, é a nossa parte que é como se fosse um radar para a coisa ruim. Essa parte, quando a gente está sob estresse muito grande, ela toma conta. Então, a racionalidade, que é a mente pensante, perde poder para essa amígdala cerebral. E a gente passa a não racionalizar mais. É como se a gente ficasse sem consciência. Por isso que muita gente faz besteira quando está em momento de desespero, porque está sequestrado pela amígdala, ou seja, sequestrado pela própria mente. Olha que loucura, você ser sequestrado pela sua própria mente. E aí, lembrando de Eclesiastes, uma passagem eclesiástica, eu não lembro exatamente aqui agora, que diz assim, ó, eu tenho visto escravos andando a cavalo como se fossem príncipes. Eu tenho visto príncipes andando a pé como se fossem escravos. Eu era esse príncipe andando a pé como se fosse escravo. E a minha mente era o escravo que passou a andar como um príncipe. Quem perde o controle da mente é isso, vira escravo dos próprios pensamentos. E aí, nesse processo de dor, eu comecei a ter medo de sair de casa. Eu tinha muitas tonturas, tinha muita dor de estômago, desenvolvi hérnia de disco. Sabe as cargas que eu disse? Os pesos que vai colocando, de não saber dizer não, de não se posicionar? Hérnia de disco. O nosso corpo, queridos, ele reflete a nossa experiência emocional interna. O corpo da gente é como se fosse uma impressora. Então imagine que você abre o computador e coloca aqui, ó, medo. Toca em imprimir. Aí sai na impressora, medo. Quando a gente pensa aqui, ó, medo, aí o corpo imprime medo no corpo. Medo de falar, bolo na garganta. Medo de falar, refluxo. Raiva reprimida, dor de estômago. A pessoa que ela não tem autoconfiança, ela se curva. Então, se curva, cervical, lombar, dores nas costas. Pessoa que não sabe dizer não, pega tudo para si. Fica aí, ó, com pesos, dor nas costas, dor nos ombros. Pessoas que se cobram muito, metas muito acima da sua própria capacidade. Dor de ombro, aqui, ó, dor no ombro, no outro. Tonturas é o desligamento da mente. É tanto medo que a mente quer desligar você. São as tonturas da ansiedade. Eu saía de casa e ficava tonto. Entrava no shopping, muita gente começava... Aquela loucura. Quando tinha muita gente falando, dava uma loucura na minha cabeça que dava vontade de sair correndo. Então eu fui num restaurante, comecei a ter crise de pânico, levantei e fui embora. Vinha na avenida, tive essa agonia, que é a crise de ansiedade, dirigindo, parei no meio da rua, larguei o carro no meio da rua, fui correndo, já vinha num hospital socorrido, meu primo vinha atrás, me guiando, um carro dele, atrás um carro dele, me viu parar na pista e sair, eu liguei pra ele, ó, vou sair, preciso ir pro hospital, tô passando mal de novo, mas tu acabou de sair do hospital, o médico disse, não tem nada, mas eu não sei, tá uma agonia aqui, eu devo ter alguma coisa. Larguei no meio da Avenida Boa Viagem, aqui em Recife, entrei no carro dele, fui para outro hospital português. Ou seja, estava perdido. E a única forma de você se encontrar é dominando aquilo que está dominando você, a sua mente. Então, o primeiro pilar é plenitude. Eu precisava encontrar harmonia de novo dentro de mim. Pilar número 2, as causas. Por que cargas d'água? Do nada, minha mente desperta assim. Por quê? Aí eu comecei a mergulhar nesse processo de autodescoberta. E aí eu descubro as raízes da minha ansiedade. Aquelas causas que estavam dentro de mim. E a resposta para a minha cura que estava na minha infância. A resposta para a minha cura estava na minha infância. A rigidez do meu pai excessiva me causou algumas marcas. Problemas com álcool. Eu via meu pai ali, às vezes, estressado, bebendo, agressivo demais. Eu era uma criança muito sensível, filho número 2, sensibilidade excessiva, filho número 2. Ou seja, segundo filho. Aí aquilo me fazia ter medo do meu pai. Às vezes ele era muito frio comigo, distante, aí eu achava que ele não me amava. Aí eu comecei a crescer com aquele sentimento de carência, tentar provar o meu valor, tentar ser visto por ele, só que eu não sabia disso. Eu vi muita escassez na minha infância, então a escassez causa muitas marcas na gente, daí problemas financeiros na vida adulta, porque a mente associa dinheiro a dores emocionais. A gente luta por dinheiro e não consegue ganhar. Quer dizer, até ganha, mas gasta tudo. Por quê? Porque a mente, quando entra dinheiro, ela diz, opa, esse dinheiro está melado de dor emocional. Sai daqui. Dele está associado à briga dos pais, dele está associado à briga da sua mãe, à tristeza,
a grosserias, por aí vai. O fato é que muitas marcas da infância estavam dentro de mim. Por quê? Porque a nossa infância fica dentro da gente, formando nossa personalidade, arquivada em memórias. Então, os gatilhos externos que aconteciam quando eu tinha crise de pânico, na verdade, eram gatilhos para uma ferida interna. Então, o medo de dizer não era o medo da rejeição, de não agradar. Os objetivos e convites que eu recebia convite para dar aula em faculdade, eu recebia convite para palestrar em faculdade, recebi convite para fazer parte de um grupo de mestrado, lá na época, quando eu fazia ciências contábeis, eu recebia convite para chefiar equipes em unidades, em lugares, em setores mais elevados da receita. Eu fugia de tudo, porque eu fugia do conflito. Eu fugia de ser a minha potência pessoal, ou seja, eu não tinha autoestima. A minha autoestima foi dilapidada na infância pelo bullying, pela comparação. Isso foi destruindo a minha autoestima, só que eu não sabia disso. Então a resposta das causas está dentro da infância. E ali está o centro da mudança da vida. Quer mudar de vida na tua vida financeira? É a cura interior da infância. As marcas que você carrega criaram crenças que limitam você hoje. Você quer melhorar relacionamento amoroso? Está lá a resposta. Você replica relacionamento, muitas vezes, espelhando o seu pai no seu parceiro, por exemplo. Espelhando a experiência que você teve com a sua mãe, seu pai, você espelha na sua esposa, aí você acaba se comportando como filho da sua mulher. O fato é que a resposta está lá, e o segundo pilar foi curar minhas causas. E o terceiro pilar era o mais importante, é aquilo que alinha a gente espiritualmente, que é viver uma vida segundo os seus valores, é construir o seu VSV. É uma vida com propósito. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu nasci? Qual é o meu verdadeiro dom? Quem sou eu? Eu não sabia responder quem sou eu. Se a pessoa perguntar assim, quem é você? Eu digo, eu sou Cleiton. Não, Cleiton é seu nome. Eu sou analista da Receita Federal. Não, isso é seu cargo. Ou seja, eu estava vivendo no plano do ego. O ego é construído por meio do que a gente chama de identificações. Eu moro em tal lugar, eu tenho tal carro, eu tenho tal cargo, eu tenho tal formação. Isso tudo é identificações que o ego cria para a gente criar o senso de identidade pessoal, de personalidade. Faz parte do crescimento. Mas isso não é você. Isso é só a sua identidade falsa. E aí eu comecei a desconstruir essa identidade falsa. Isso foi um fator essencial para a cura da despersonalização. Que a despersonalização, me disseram, o médico dizia assim, que me orientou na época, disse que a ansiedade não tinha cura na época, né? E aí a despersonalização eles tratavam com remédios, porque dizia que isso era uma doença do processo, mas não era. Despersonalizar é deixar, DSDS é deixar de estar ligado. Então, personalidade, deixar essa personalidade significa despersonalizar. Desrealizar significa desfazer de uma realidade que internamente você criou, a partir de um padrão de medo e de feridas da infância, e construir uma nova pessoa. Ou seja, a ansiedade não era uma doença. A ansiedade era a cura que eu precisava para mudar. E aí foi quando eu comecei a construir e buscar entender os meus valores. O que me atendia para eu ficar em harmonia e ter plenitude? Eu sempre fui um cara que buscava autonomia nas coisas. Eu não me sentia com autonomia no meu trabalho. Sempre busquei liberdade, não me sentia livre verdadeiramente. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, variância. Então eu me sentia preso numa rotina maçante. Eu sempre fui uma pessoa muito transcendente, ou seja, as coisas tinham que ter sentido, eu tinha que me sentir contribuindo para o mundo. Eu já não me sentia contribuindo para o mundo. Então quando soma marcas da infância, uma pessoa que não tem domínio sobre a própria mente, e uma vida sem propósito, eu tenho uma bomba. Eu tenho problemas de ordem interior. Eu tenho ansiedade. E nesse processo foi essencial recuperar minha vida financeira, ou seja, quando eu comecei a curar a minha escassez emocional, comecei a reconstruir esse pilar da minha vida financeira que me trazia muita ansiedade. A pressão financeira me deixava muito, muito ansioso. Do mesmo jeito, foi importante eu recuperar minha confiança nas relações. Eu era muito ciumento, muito inseguro, tinha muitos pensamentos que ia ser abandonado, ia ser trocado, a qualquer momento essa relação termina. Carência emocional, que era outras raízes. Então a gente tem 5 raízes: medo, culpa, carência, tristeza e raiva, que se manifestam de várias formas. E muitos alunos, que eu já ministro treinamento há muito tempo, e dentro lá do Ansiedade que Liberta, muitos alunos, quando entram no OKR, eles entram assim, cegos. Minha vida financeira está desarrumada. Por quê? Meu relacionamento tem um padrão, eu sou uma mulher masculina demais, como é que eu mudo isso? Eu sempre atraio esse tipo de homem disponível, como é que eu resolvo? Por que a ansiedade apareceu? E essa descoberta dentro do OKR, que os alunos experimentam, é o quê? É autodescoberta. É conhecer verdadeiramente quem você é e as suas raízes. Então, o aluno vai descobrindo as próprias raízes, vai mudando o padrão subconsciente, vai eliminando essas raízes, vai mudando os comportamentos,
vai construindo novamente e se torna uma pessoa diferente, mais forte e que a pessoa sempre sonhou, e a ansiedade vai embora. Por quê? Porque o processo precisa mudar de dentro para fora. Então, para mim, foi essencial e é muito importante você entender que você precisa construir a plenitude, ou seja, a paz interior. Você precisa construir uma vida de crescimento, ou seja, uma vida próspera. O que é uma vida próspera? É uma vida que você começa a crescer emocionalmente, você começa a dominar a sua vida financeira para isso não causar ansiedade na sua vida, você começa a se sentir crescendo na sua carreira. É aquele sentimento de, caramba, minha vida eu me sinto crescendo como pessoa, como profissional, como pai. Então, prosperidade significa crescimento, não é apenas dinheiro. E você precisa viver segundo os seus valores. Viver em desacordo com os valores entra em incongruência pessoal. Então, no AQL, uma das coisas que eu ensinei, a primeira coisa que eu botei quando eu criei o AQL foi grade de valores. Saber quais são os seus valores determina quais são as decisões certas que você tem que tomar para ir para o próximo passo. A pessoa que não conhece os valores dela, ela não sabe para onde vai. Então, ela é muito indecisa. Eu era extremamente indeciso. Padrão medo, padrão da pessoa que não conhece os próprios valores. Então, anota aí. Plenitude, eliminar, identificar as causas, construir uma vida segundo seus valores, um VSV. Forte abraço. E se você tem alguma dúvida, comenta a sua dúvida embaixo desse vídeo aqui. Bom, se você não é inscrito ainda no meu canal no YouTube, aproveita, toca no botão aqui, se inscreve. Se você não me segue no Instagram, olha no link que tá aqui embaixo desse vídeo e me segue lá no Instagram, Cleiton Costa _oficial. Bora pra cima, bora crescer.